Olá, turma, bom dia a todos. Professor John, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, tá bom? Hoje nós iremos trabalhar a forma trigonométrica de um número complexo. Na última aula de matemática nós trabalhamos o módulo e o argumento de um número complexo, e hoje nós vamos trabalhar a forma trigonométrica desse número complexo. Aquele personagem da Universidade Monstro apresenta para vocês o nosso tema. Então vamos trabalhar. Para quem assistiu a aula anterior sobre módulo e argumentos de um número complexo, praticamente a gente vai reforçar esse conteúdo e dar continuidade, tá? Então vamos usar o que eu coloquei aqui para vocês. Definição. Considerando, vou pegar aqui minha canetinha. Pegar aqui minha canetinha a laser. Pronto. Considerando o número complexo não nulo, z igual a mais bi, que é o número complexo, que você já sabe a forma, né, algébrica do número complexo, com a e b reais, o módulo, né, representado por essa letra, e o argumento representado pelo ângulo θ. Ele é indicado pela figura. Então vamos lá. Então, outro personagem aí, ó, apresentando para você a representação gráfica de um número complexo. Aqui vocês viram na aula passada, né? Nós temos aqui o ponto P, que é chamado de afixo, representado pelos pontos, né, pelas abscissas e coordenadas A e B. A distância da origem até o ponto P é chamado de módulo, e esse ângulo aqui ele é conhecido como argumento do número complexo, certo? Então isso aqui você já tem uma ideia, lembrando que o eixo x é a parte real e o eixo y é a parte imaginária. Então essa partezinha aqui você já tem uma noção, já sabe como calcular o módulo, o argumento. Então vamos considerar essas informações e vamos ver aqui como que eu calculo a forma trigonométrica dessa forma algébrica. Eu tenho a forma algébrica z igual a mais bi e eu quero calcular a forma trigonométrica desse número complexo. E como que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma, vamos lá. Da figura, vocês sabem que o cosseno de θ é A sobre o módulo, beleza? Se eu multiplicar cruzados, vai acontecer isso. A é igual ao módulo multiplicado pelo cosseno de θ. Deixa aí. Por outro lado, o seno de θ é B sobre o módulo. Multiplicando um cruzado, vai ficar B igual ao módulo multiplicado pelo seno de θ. Então, nós já temos o A e o B. E qual é o objetivo de fazer isso? Nós sabemos que a forma algébrica é z igual a mais bi. Só que eu quero calcular a forma trigonométrica. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o valor do A que eu encontrei aqui, vou substituir, e o valor do B. Então, ficou dessa forma. Quem é o A? Módulo vezes o cosseno do ângulo. E quem é o B? Módulo vezes o seno de θ aí. Certo? Poderia parar aqui, né? Mas, observa que o módulo aqui está se repetindo. Eu posso colocar em evidência. E o nosso personagem vai representar para vocês a forma trigonométrica de um número complexo. Então, eu posso colocar aqui esse módulo, né? Usando um fator comum, ficaria dessa forma. O módulo coloquei em evidência, vai ser multiplicado pelo cosseno de θ mais o seno de θ. Então, essa representação aqui, pessoal, onde z é igual ao módulo, entre parênteses, cosseno de θ mais o seno de θ, ela é conhecida como fórmula trigonométrica, né? Forma trigonométrica ou forma polar do complexo Z, tá bom? Então, para eu encontrar a forma trigonométrica, o que eu preciso fazer, turma? Eu preciso encontrar o módulo e o argumento para poder substituir aqui. Muito fácil. Então, essa relação matemática, né, representa a forma trigonométrica ou conhecida mais como forma polar do complexo Z. Então, você já tem uma ideia de como calcular o módulo e o argumento, que foi uma aula passada, uma aula feita na aula anterior, e vamos verificar como que se encontra essas representações. Então, vamos lá. Aplicação. Escreva o número complexo z igual a 1 mais raiz de 3i na forma trigonométrica. Lembrando que vocês têm que ter ideia dos ângulos notáveis, do ciclo trigonométrico que foi trabalhado para vocês.
Primeiro passo é encontrar o módulo. O módulo você sabe que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Substituindo o a e o b, quem é o a? O a é 1. E quem é o b? Raiz de 3. Fazendo a continha, 1 ao quadrado é 1. Cancela a raiz com 2, fica só o 3. Somando vai dar quanto? 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Já encontrei o módulo. Isso aí você já sabe fazer. Segundo passo, encontrar o argumento. Encontrando um argumento, quem é o cosseno de θ? A sobre o módulo. Quem é o A? É 1. Quem é o módulo? 2. Seno de θ? B sobre o módulo. Quem é o B? Raiz de 3. Quem é o módulo? 2. Aí eu te pergunto, qual é o ângulo cujo cosseno é 1 meio e o seno é raiz de 3 sobre 2? Opa, professor, é 60. O cosseno de 60 é 1 meio. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 60 é a mesma coisa que π sobre 3 em radiano. Já encontrei o módulo e o argumento, coisa que você já sabia fazer. Próximo passo é encontrar a forma trigonométrica. Então, só substituindo na fórmula, né? Módulo é igual ao cosseno mais seno de θ. Substituindo, quem é o módulo? 2. Quem é o ângulo? π sobre 3. Então, no lugar do módulo, coloco o valor que eu encontrei. No lugar do ângulo, coloco o valor que eu encontrei também. Então, essa relação é a forma trigonométrica de z igual a 1 mais raiz de 3z. Muito fácil, né, pessoal? Bem tranquilo. Então, o nosso carinha aí ficou feliz em apresentar esses 3 passos a vocês. Dando continuidade, escreva o número complexo z, 1 mais i sobre 1 menos i na forma trigonométrica. Gente, isso aqui não está na forma algébrica, né? Então, eu preciso organizar primeiro aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplificando o z. Como é que eu faço para simplificar o z? Isso aqui é uma divisão de números complexos. Você já sabe resolver. Multiplica pelo seu conjugado, em cima e embaixo. Qual é o conjugado de 1 menos i? 1 mais i e coloca em cima. Fazendo a distributiva, 1 vezes 1, 1. 1 vezes i vezes 1, i vezes i ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar 1 vezes 1 menos i vezes i. Observa que o i mais i dá 2i. Esse i ao quadrado é menos 1, né? 1 ao quadrado é 1, i ao quadrado é menos 1. Cancela esse 1 com menos 1, vai ficar 2i. Embaixo, menos com menos, mais 1 mais 1, 2. Dividindo aqui, o z é igual a i. Pronto, simplifiquei. Segundo passo, encontrar o módulo. Então, você já sabe encontrar o módulo. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é o a? Gente, o a é 0. E o b é 1. Você não precisa colocar o i, não? Não. Então, vai ficar 1, né? 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, segundo passo, módulo. Dando continuidade... Terceiro passo, encontrar o argumento. Terceiro passo, encontrar o argumento que você já sabe. Cosseno de θ? A sobre o módulo. Aí, quem é o a? 0 dividido pelo módulo é 0. Segundo passo, seno de θ? B sobre o módulo. Então, 1 dividido para 1 é 1. E agora, José, qual é o ângulo cujo cosseno desse ângulo é 0 e o seno é 1? Pessoal... Eu coloquei aqui o ciclo trigonométrico. Você sabe aqui que é 0, 360, 90, 180 e 270. Aqui é o cosseno e aqui é o seno. Vou colocar aqui para vocês, ó, seno e cosseno. Gente, o seno, pessoal, de 90, observa que o seno é o eixo y. Então, aqui o 0 representa o cosseno e o 1 representa o seno. Então, nesse caso aqui, gente, o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Não se esqueça disso. A mesma coisa para o 180, né? O cosseno de 180 é menos 1 e o seno é 0. Então, nesse caso aqui, gente, o ângulo... A turminha aí ficou assustada, mas não é para ficar assustada. Então, nesse caso aí, o ângulo é de 90, né? O cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1, de acordo com o ciclo trigonométrico, certo? Terceiro passo, já encontrei o argumento. Olhando isso aqui, não esqueçam desses ângulos aqui, né? Não se esqueçam. Vamos lá. Felizes da vida, a gente vai encontrar agora a forma trigonométrica de z. Substituindo na fórmula trigonométrica, o módulo é 1 e o ângulo, né? O argumento é π sobre 2.
O 1 não precisa colocar, então a forma trigonométrica vai ser cosseno de π sobre 2 mais seno de π sobre 2. O quinto passo, gente, é a representação gráfica. Então, eixo x, eixo y, um ângulozinho aqui, ó. O módulo é 1 e o módulo é 1, né, que está no eixo y. Observe que está no eixo y, porque é i. No caso aqui, o argumento é π sobre 2. Bem fácil, né? Então, nós precisamos de 5 passos para fazer toda essa questão. Próxima questão. Passe para a forma algébrica os complexos. Então, agora eu quero pegar esse carinha, que está na forma trigonométrica, e passar para a forma algébrica. Como assim, professor? Vamos lá. Solução. Nota que 2π sobre 3, se eu substituir o π por 180, vai ficar 2 vezes 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 é 60, vezes 2 é 120. Então, 2π sobre 3 é 120. E esse 120, pessoal, ele está no segundo quadrante. Então, qual é o cosseno de 120 e o seno de 120? Eu preciso fazer uma redução de quadrante, né, pessoal? Quando ele está no segundo, terceiro e quarto, para eu saber o valor desses ângulos, eu vou fazer uma redução de quadrante. Eu tenho que pegar esse ângulo que está no segundo quadrante e passar para o primeiro quadrante. E como é que eu faço isso? Diminui de 180. Então, 180 menos 120 é 60 graus. O que é que isso significa? Significa que o cosseno de 120 e o seno de 120 é o mesmo que o cosseno de 60 e o seno de 60. Tá bom? Por isso tem que fazer a redução de quadrante. Só que tem que ter um cuidado. No segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo, tá bom? Então, nesse caso aqui, como é que ficaria a nossa forma algébrica? O cosseno de 120 é o cosseno de 60. Então, qual é o cosseno de 120? 1/2. Só que o cosseno é negativo, ó. Por isso que eu coloquei negativo aqui. Mas, repete o i. Qual é o seno de 120? O seno de 120 é o seno de 60. Então, qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Parou aí? Não. Vamos fazer a distributiva. Pega nesse 4, multiplicando por 1 e dividindo por 2, vai dar 2. A mesma coisa aqui, ó. 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Dividido por 2, 2 raiz de 3 e repete o i. Então, essa aqui é a forma algébrica e essa é a forma trigonométrica. Então, é importante fazer essas observações e analisar os sinais. Próxima questão. B. Z é igual a 2, cosseno de 315 mais seno de 315. Você já pode analisar que esse ângulo aqui já está em grau, não precisa transformar, né? Só tem que verificar que quadrante ele se encontra. Ele se encontra, né, no quarto quadrante. Então, se ele está no quarto quadrante, vamos fazer uma redução de quadrante, né? Do quarto para o primeiro. Professor, sempre para o primeiro? Sempre. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o 360, diminuir com ele, 45. Opa! O que é que isso significa? Que o cosseno de 315 e o seno de 315 é o mesmo que o cosseno de 45 e o seno de 45. Agora, tem que ver o sinal no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo, tá bom? Então, vamos lá. A forma trigonométrica. O cosseno de 315, o cosseno é positivo. O cosseno de 315 é o cosseno de 45. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno é negativo, ó, o seno é negativo. O seno de 315 é o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Aí eu vou pegar esse 2, multiplicar com a raiz. Ou cancela, pessoal. Vamos cancelar esse 2 com esse 2. Aí ficou assim, ó. Cancelo 2 com 2, raiz de 2. Menos, cancelo 2 com esse 2, raiz de 2i. Então, tem a forma algébrica e a forma trigonométrica. Ok, meninos? Bem fácil, né? Então, nós vimos aqui, apesar de ser um assunto bem trabalhoso, eles ficaram bem cansados, né? Com muitas informações, mas eles conseguem, eles são capazes, assim como vocês são capazes também. Gente, essa foi a nossa aula sobre forma trigonométrica de um número complexo. Nós vimos aí como pegar a forma algébrica, passar para a forma trigonométrica e a forma trigonométrica para a forma algébrica. Gente, é importante que vocês tenham essa base, essas informações e não se esqueçam, pratiquem. É praticando que eu aprendo, ok? Então, para finalizar,
felizes da vida porque aprenderam um conteúdo novo. Reflexão: a única coisa que cai do céu é chuva, o resto é luta. E nem chuva, né, pessoal? Ultimamente tá caindo mais é sol. Então, gente, obrigado aí pela participação de vocês. Atenção, estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.